Bom, no vídeo de hoje eu quero indicar para vocês 5 filmes de terror found footage que vocês provavelmente não conhecem. Quem acompanha aqui o canal já há algum tempo já deve ter visto um outro vídeo que eu fiz aqui falando sobre found footage desconhecido, e esse vídeo acabou fazendo bastante sucesso, o povo gostou bastante, então eu sempre pedindo para eu fazer mais um. O que é um pouquinho difícil, né? Convenhamos, porque assim, para poder fazer um vídeo sobre found footage desconhecido eu preciso ver muita coisa e tem muita coisa ruim também. Então acaba demorando um pouquinho para sair outro. Mas eu espero que esse aqui seja um quadro meio que constante aqui no canal, de vez em quando eu quero publicar mais vídeos como esse. Começando então com esse daqui, com mais 5 dicas de filmes de terror found footage que você não conhece. Bora lá então? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje, então, como eu disse, eu quero indicar para vocês 5 filmes de terror found footage que você nunca viu. Sério, eu acho bem difícil que alguém aqui tenha visto todos esses 5 filmes. Porque eu, pessoalmente, descobri muitos deles enquanto eu preparava essa lista. Então eu tive que buscar bem a fundo para conseguir encontrar esses filmes aqui. E como eu fiz no vídeo anterior, eu vou começar isso aqui com um desafio. E o desafio é o seguinte: se você chega ao final desse vídeo aqui e você já tiver visto os 5 filmes que eu vou indicar, visto, não é tipo ter ouvido falar ou já viu o trailer, alguma coisa assim. É você já assistiu os 5 filmes. Se você já tiver assistido os 5 filmes, você vai dar um dislike nesse vídeo. Agora, se você não tiver visto os 5 filmes, você dá um like. Beleza? E aí também aproveita e se inscreve no canal, né? Não custa nada, ajuda bastante aqui. Me segue também nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Feito então o desafio, vamos direto para o primeiro filme. E o primeiro filme dessa lista é o Into the Forest, de 2019. Esse é um filme dirigido por Josh Ruffini e Brendan Rudnick, e acompanha a história de 3 youtubers que meio que investigam casos sobrenaturais e que aí, em certo momento, eles resolvem ir até uma floresta supostamente mal assombrada. Claro, né? E aí eu meio que já tenho começado dando um aviso aqui de que, como esse é o primeiro filme da lista, eu achei que eu poderia começar um pouco mais devagar, então eu tenho que dizer que esse aqui não é necessariamente um filme muito bom, apesar de que ele me divertiu bastante. Mas eu vou tentar explicar por que ele tá nessa lista, então. Ele tá aqui por causa de alguns dos temas que ele aborda, e não necessariamente por causa da maneira como ele aborda esses temas. Não sei se fez muito sentido. Porque eu gosto dessa temática, assim, de você ter que ir até a floresta para investigar algo sobrenatural. Eu já vi vários filmes com essa pegada, então eu gosto bastante disso. Então isso foi algo que me chamou a atenção. Só que esse filme aqui, ele também tem uma outra questão que me pegou, assim, que mexeu comigo. Aí para poder explicar um pouquinho melhor então, esses youtubers eles estão investigando um caso recente sobrenatural. Um pai entrou na floresta com a filha pequena e meio que voltou sozinho depois disso. Então ela desapareceu, eles estão investigando esse desaparecimento. Só que não é necessariamente um desaparecimento de, olha, eu não sei aonde que a minha filha tá. Porque em certo momento ele diz que ele sabe onde ela tá. Só que o problema é que ela não quer voltar para casa. E aí foi isso que me fisgou, sabe? Foi isso que quando eu vi o filme eu falei, opa, tem algo aí. Essa parte eu achei muito interessante. Só que ele tem sim alguns problemas, vários problemas. Eu vou destacar aqui só 2 deles. O primeiro, é óbvio, são as atuações. Todas elas, sem exceção, são muito ruins. Muito mesmo. Só que aí eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque quando a gente tá falando de found footage independente, assim, é meio que óbvio que vai ter muita atuação ruim. Mas eu diria que o maior problema desse filme aqui, que como eu disse, ele estava me divertindo bastante, é que ele tem apenas 67 minutos de duração. E normalmente eu defendo filme mais curto. Só que nesse caso aqui aconteceu o efeito inverso, porque eu acho que esse filme se beneficiaria de mais tempo. A impressão que tem quando esse filme acaba é que ele acabou justamente quando ele estava começando a ficar bom. Mas ainda assim eu acho que ele vale a menção, até porque se for para comparar com alguns dos outros filmes que eu assisti para montar essa lista e que ficaram de fora, esse aqui é uma obra-prima. E o segundo filme dessa lista é o Last Radio Call, de 2022. Esse é um filme escrito e dirigido pelo Isaac Rodrigues, que, fazendo essa lista aqui, eu descobri que ele é um diretor que eu gosto bastante, e isso vai ficar mais claro um pouco mais adiante. Mas nesse caso aqui, do que se trata esse filme? O filme conta a história de um policial que estava investigando um caso, né, investigando um chamado em um hospital abandonado, e ele acabou desaparecendo lá dentro. Um tempo depois, então, a esposa dele pede a ajuda de uma equipe de documentaristas para
para tentar encontrar o marido desaparecido. Existe uma certa diferença aqui porque esse filme ele se encaixa muito mais dentro da lógica do mockumentary, ou seja, do falso documentário, mas ainda assim ele também tem muitos elementos de found footage em si, então por isso que ele está nessa lista. Além de ser um filme muito bom, então não custa, né? Mas falando especificamente desse aspecto do falso documentário, ele abre muitas possibilidades para a narrativa, porque ele torna o filme muito mais investigativo. Por ser uma suposta equipe de documentaristas que está por trás desse filme aqui, essa questão da investigação acaba ganhando mais importância. Além disso, o filme faz uso de diferentes recursos para poder contar a sua história, então ele não se limita apenas a uma câmera que está acompanhando um personagem. De vez em quando a gente vê vídeos que estão na internet, ou então a gente ouve uma chamada do 911, ou então a gente vê o conteúdo de uma fita VHS. Existem mais artifícios que são agregados a essa narrativa. Além disso, o filme tem um ponto alto para mim, que é essa figura do hospital abandonado. Ele é extremamente assustador. E se você já viu o vídeo que eu fiz sobre a 9ª sessão, ou The Ninth Session, você sabe que eu acho esse tipo de espaço muito assustador mesmo. E esse daqui, desse filme, não decepciona. Porque além de ele ser um espaço bem bizarro, ele é muito bem explorado ao longo do filme. Porque o filme começa dentro desse hospital, mas depois a gente só vai voltar lá no final do filme. Ao longo de toda a narrativa, a gente vai vendo menções a esse hospital, a gente vê um vídeo de alguém que entrou lá, mas a protagonista em si só vai parar lá dentro no final. Ela fica meio que circulando esse espaço, mas nunca entrando lá de fato. Então, ela fica ouvindo relatos, ela fica investigando, coletando informações, e isso acaba criando uma aura em torno daquele lugar, o que só torna ele mais assustador. Gostei bastante desse filme aqui. Fica aqui a indicação então. E vamos então para o terceiro filme dessa lista, que é o Perseguidos pela Morte, ou Mockingbird, de 2014. Esse aqui talvez seja o filme mais conhecido dessa lista, ou pelo menos ele deveria ser, porque é uma produção maior, é uma produção da Blumhouse, né, do estúdio por trás aí do Corra, por trás do Halloween, e tem alguns grandes talentos aí por trás. Um deles, talvez o principal deles, é o Brian Bertino, que é o diretor, que é um diretor que eu gosto muito, e que explorou aqui o found footage, a primeira e única vez que ele explora found footage, e ele fez isso justamente naquela época em que o found footage estava no seu auge, assim, quando grandes produções de maior porte, estavam explorando também esse formato. Até porque esse filme aqui, se eu não me engano, ele foi filmado em 2012, então é bem nesse auge mesmo, mas ele acabou demorando para sair. O filme acompanha então um casal que certo dia aparece uma câmera na porta da casa deles. Eles pensam que eles ganharam essa câmera no concurso que eles participaram no shopping, só que não, né? A princípio, então, eles estão aproveitando aquele novo equipamento, só que tem um problema. A câmera não desliga. Ela está, teoricamente, filmando o tempo todo. E é esse conteúdo que a gente acaba assistindo. Só que não é só esse, porque, na verdade, ao mesmo tempo, a gente está acompanhando outros dois personagens que também ganharam duas câmeras diferentes. Um desses personagens é uma estudante que mora sozinha e o outro é um cara que mora com a mãe dele. Então, ao longo do filme, a gente vai acompanhando esses três grupos de personagens, o casal, a menina e o cara. Só que, ao contrário do casal e da menina, o cara, ele acaba recebendo algumas tarefas, algumas missões que ele precisa cumprir. E essas missões são muito bizarras, porque de vez em quando ele tem que, sei lá, ir num banheiro e gritar, no banheiro feminino e gritar alguma coisa, ou então ele precisa apanhar de um outro cara, sabe, umas coisas assim. E ele também precisa, isso é muito importante, se vestir como um palhaço. E é a cara dele que acaba estampando o pôster do filme. E é assim, vendo o filme, né, ao longo do filme, você percebe que em algum momento essas histórias todas elas vão se cruzar, mas a princípio você não sabe como que elas vão se cruzar. E isso é que é o mais interessante. Aliás, a maneira como essas histórias se cruzam é bastante inventivo, bastante criativo também. Não por acaso esse filme aqui tem o roteiro do Sam Esmail, que é o criador da série Mr. Robot. Ou seja, não é pouca coisa, né? E a direção do Brian Bertino também não fica atrás. Ele é um cara que domina muito bem a tensão de um filme. Qualquer filme que você vê dele, desde Os Estranhos, que foi o primeiro lá, você vai notar como que ele domina essa questão da tensão, como que ele segura a atenção do espectador. E aqui não é diferente. Mas esse filme ele tem também, na minha opinião, um problema, que é a questão da revelação do assassino, a revelação de quem está por trás daquilo tudo. Na hora que revela, você fala, ó, legal e tal, né? Só que um tempinho depois você começa a pensar, tá, mas eu não acho que essa pessoa ou pessoas seria capaz de fazer tudo isso. É muita coisa,
é muito específico e não parece que essa pessoa daria conta de fazer tudo isso e as coisas aconteceriam dessa maneira. Então eu não comprei tanto essa explicação, mas o resto do filme funciona tão bem, mas tão bem, que eu resolvi colocar ele nessa lista também. Então fica aí a menção do Mockingbird, porque eu não vou falar esse nome em português. E já que a gente está falando de traduções ruins, então eu vou falar agora do Ritual de Inverno, que é o nome em português do filme Haunting of Fraternity Row. Esse é um filme dirigido pelo Brant Sersin e se passa numa daquelas fraternidades tão comuns lá nos Estados Unidos, né? Dentro de uma universidade tem essas fraternidades, elas são conhecidas pelas suas grandes festas e tal. E essa fraternidade em específico, ela está planejando o seu grande luau, que é a principal festa deles. E aí eles chamam alguns dos candidatos, né, as pessoas que estão tentando entrar na fraternidade, e falam para eles filmarem toda a festa, que eles vão fazer o registro daquele momento. O que é uma ideia bem estúpida, porque eles estão o tempo todo usando drogas, esse tipo de coisa. Mas eles falam que o registro é só para eles, que ninguém mais vai ver aquilo lá depois, tal, não sei o quê. Então essa é a desculpa que o filme dá para poder usar o found footage. Quando eu digo desculpa é porque nesse caso aqui, essa questão ficou bem marcada, mas eu vou chegar nisso daqui a pouco. Então o filme vai acompanhando esses personagens desde o momento da preparação daquela festa até o momento da festa em si. O problema é que antes do início da festa, eles acabaram acidentalmente quebrando uma parede no porão, caiu um barril de cerveja lá e aí quebrou a parede. E isso, eles ainda não sabem, mas eventualmente eles vão descobrir, acabou libertando alguma coisa que estava presa lá dentro. A princípio eles não dão muita importância para isso, eles dão continuidade à festa deles e tal, e você vê que durante a festa é quando o filme meio que se solta mais assim, porque tem longos e longos takes de corpos seminus dançando pela casa toda, assim. E o filme faz questão de mostrar isso em detalhes. Bastante detalhe. E quando eu digo que é bastante detalhe mesmo, porque assim, chega um certo momento em que você para se questionar se aquele filme ainda é um found footage. Porque é uma produção tão elaborada, assim, tem inclusive cenas quase que em slow motion, assim, então tem essas câmeras passeando por entre esses corpos e tal. Então assim, dá para justificar que são pessoas que são candidatos, que estão tentando chamar a atenção dos veteranos para poder conseguir uma vaga ali e tal, então eles estão fazendo um bom trabalho, digamos assim, né? Só que o filme claramente, em alguns momentos, esquece que é um found footage. Porque tem cenas que dois personagens estão na frente da câmera e algo estranho começa a acontecer e tal. E assim, existe uma pessoa que está filmando ali, dentro daquele universo diegético, né? Eles interagiriam com aquela pessoa, sabe? Tipo, ela não ficaria só ali filmando, assim. Essa pessoa, inclusive, sentiria medo de algumas daquelas coisas e sairia correndo. E isso não acontece em muitos momentos. Acontece em outros quando o filme parece que se lembra de que, olha, é um found footage, né? Então tem que reconhecer que tem uma pessoa ali. Então o cara vai lá e conversa com o outro que está atrás da câmera. Só. De resto, em vários momentos o filme esquece disso. Ainda assim, esse filme ele é bem sucedido em alguns aspectos, principalmente na questão da produção. Você vê que tem ou tinha bastante dinheiro ali por trás, ou então eles souberam fazer um bom uso do orçamento que eles tinham. Existem alguns momentos em que ele resolve investir em efeitos especiais, que daí... Mas eu acho que é preciso também destacar o esforço que eles tiveram em tentar dar um pouco mais de dimensão para aqueles personagens que eles apresentam pra gente. Sim, eles parecem muito estereótipos, mas existe um pouquinho de densidade no desenvolvimento deles. Assim, você tem ali o cara que é apaixonado pela menina, você tem outro sujeito que é meio que mandado pela namorada, então ele é meio que emasculado. Existem essas questões assim que o filme faz questão de abordar, e parabéns, na verdade, porque não é todo found footage que se preocupa com isso. Obviamente que não é um filme perfeito, tem vários defeitos, mas tem um ritmo muito ágil, e como eu disse, esse aspecto de produção foi algo que me surpreendeu bastante. Ainda mais para um filme que eu nunca tinha ouvido falar, então gostei, me divertiu bastante. Não é o melhor dessa lista, o melhor vem em seguida. Vamos lá então. Olha, eu preciso dizer que dessa lista toda, esse filme aqui foi o que mais me surpreendeu. É o melhor filme dessa lista, na minha opinião, e eu nunca tinha ouvido falar dele antes. Eu tô falando do Deadware, de 2021. Dirigido por quem? Isaac Rodrigues, o mesmo diretor do Last Radio Call. Eu descobri, fazendo essa lista aqui, que o Isaac Rodrigues ele é um cara que ele tá se especializando em fazer esses filmes de terror found footage, ou então num formato diferente, assim, de baixo orçamento, e o que é melhor é que ele lança tudo na internet. Então tá tudo disponível no YouTube, todos os filmes dele. Quem quiser assistir, tá lá. Esse filme aqui, ele tem uma pegada muito interessante, porque ele não é necessariamente um found footage, ele é sim um desktop horror. E para quem quer saber o que é isso, eu já fiz um vídeo sobre esse assunto também. Mas desktop horror seriam esses filmes que se passam na tela de um computador. A questão principal é a seguinte:
Hoje em dia está muito fácil você fazer um filme que se passa na tela do computador. Por quê? Porque a tecnologia facilita esse processo. Você não está mais limitado num espaço em que você não tem como sair. Hoje em dia, um filme que se passa na tela de um computador, ele pode usar celular, então a pessoa pode sair na rua, ela pode ter acesso a várias outras informações. Então, como eu disse, acaba facilitando muito o processo. Não é o caso desse daqui. Esse filme aqui, apesar de ser um filme de 2021, ele se passa na década de 90. Na verdade, ele se passa em 1999. E ele mostra dois personagens que estão cada um na sua casa fazendo uma chamada de vídeo, conversando, né? São dois amigos que não se encontram, que não se veem há muito tempo, e eles resolvem então jogar um jogo online. Só que aí, quando eu tô falando de um jogo online, eu tô falando de um jogo online da internet de escada da década de 90. Ou seja, não tem como ter super gráficos ou uma grande movimentação, nada disso. É um jogo de imagens estáticas. Você tem que clicar numa porta para poder o personagem entrar lá. Só que em vez de você ver o personagem andando, quando ele clica, simplesmente aparece uma outra imagem que seria do interior daquela, né, do outro lado daquela porta, ou seja, um escritório, alguma coisa assim. Aí você tem que clicar numa máquina de escrever para ver o que está escrito ali. Esse tipo de coisa. Quem jogou esse tipo de jogo sabe que eles são meio que assustadores, porque não tem essa questão do movimento, né? Você não vê um personagem andando até o outro cômodo, por exemplo. Você clica na porta e ele já está lá dentro. Então, de certa maneira, você acaba ficando preso naquele espaço, naquele jogo. Da mesma maneira que os personagens em um desktop horror estão presos dentro do espaço da tela de um computador. Eles não têm como sair de lá. Além disso, aquilo que eu mencionei no filme anterior, né? Essa questão do desenvolvimento dos personagens. Aqui, isso é feito de uma maneira muito mais eficiente também, porque você conhece esses personagens, você passa a conhecer esses personagens, você conhece um pouco da história pregressa deles, você conhece um pouco dos relacionamentos deles, e ao longo do filme você vai descobrindo também os segredos que eles escondem. Então, eu gostei demais desse filme aqui, demais mesmo. Não sei se eu deixei claro até então. Mas por hoje é isso então, espero que vocês tenham gostado. E lembrando daquele desafio que a gente fez no início, vocês já conheciam esses 5 filmes? Vocês já tinham visto esses 5 filmes? Se não, deixa um like aqui embaixo. Se já viu, deixa um dislike, né? Fazer o quê? E a gente se vê na próxima, então.